Fala, T&D! Estamos em mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre futuro. Futuro para dar voz aos profissionais que treinam, desenvolvem, impactam esse país. E hoje nós estamos aqui com futurista. Depois eu vou querer entender melhor o que é essa profissão, né? Futurista. Eu adoro criar um futuro, né? Vivendo o presente. Mas vamos lá, se você está chegando pela primeira vez, hoje nós estamos no maior congresso brasileiro de treinamento e desenvolvimento, gravando com vários especialistas. E um deles, que é o futurista, né? O especialista de hoje, é o Gui Rangel. Gui Rangel, obrigado por vir compartilhar os seus ensinamentos ou talvez a sua visão de futuro. Pô, eu que agradeço muito essa oportunidade de falar, conversar e conhecer gente interessante, sair mais inteligente depois da interação, Carlos. É isso aí, eu fiquei pensando se a gente podia fazer esse podcast no metaverso, mas aí eu acho que não sei se ia rolar ou não. Como é que é isso? Você acha que daria pra gente fazer? Daria. O metaverso que o pessoal vende tá um pouco distante, mas já tem umas experiências bem legais. Ia ser bem interessante. A gente podia pegar e assumir a forma que a gente quisesse. Você poderia ser um unicórnio e eu poderia ser um cavalo alado, por exemplo. Caramba! Unicórnio. Boa, seria bom, né? Unicórnio. Empresa ser um unicórnio, né? Bilionária, por que não? Eu já né? pensei nisso, $1 bilhão, que tal? Tá ótimo, hein? Tá ótimo. Bom, tô vendo que o papo vai ser muito legal, mas vamos lá. Pode ser que o pessoal que tá aqui ainda não te conheça. Conta pra gente quem é o Gui Rangel. Bom, tem que começar com aquele discurso já preparado que todo mundo fica curioso para saber o que faz um futurista. E eu falo tanto sobre isso que até o meu enteado ele podia fazer esse discurso para mim. Que é o seguinte, o que faz um futurista? Bom, o que eu faço é explorar, mapear e decodificar os sinais ainda fracos, aqueles ruídos que vão dar forma para a realidade e as tendências emergentes no mundo da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo e tudo que diz respeito ao ser humano. Para saber como a vida das pessoas, das organizações, da sociedade como um todo podem ser afetadas. O objetivo inicial é ajudá-las a se preparar para esses futuros possíveis, torná-las à prova de futuro. Mas mais do que isso, essa é a minha grande paixão, é ajudá-las a desenhar os futuros desejáveis. Aquilo que a gente quer que aconteça. E a partir daí... puxar para lá. Exato. Tá. E a partir daí criar as ações que vão transformar essa visão em realidade. Porque segundo as palavras do Alan Kay, que é um grande cientista da computação, é muito mais fácil a gente criar o futuro do que prevê-lo. Verdade, é verdade. Tem uma frase, acho que do Peter Drucker, que é a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Sim. Algo assim. Acho Exato. que deve ser dele, né? Do Peter Drucker, enfim. Grande guru da administração. Mas vamos lá. Como é que você se tornou um futurista? Como é que foi? Você estava falando para mim que você passou um tempo em Dubai, você trabalhou com publicidade. Hoje você dá aula, né? Sim. Treinamentos. Conta pra gente. Olha, eu sempre fui apaixonado por ciência, mais do que isso. Eu era apaixonado como criança por ficção científica. Ficção. Adorava isso. E foi bom porque virar futurista ajuda, porque hoje eu posso ler ficção científica como profissão. Tô lendo ficção científica, a pessoa fala, o que você tá fazendo? Tô trabalhando aqui, vendo os robôs, assim, naves espaciais, é meu trabalho. Bom, mas a ideia foi essa, eu sempre fui apaixonado por conhecimento. E ciência era fundamental na construção da minha jornada. Quando foi a hora de escolher minha carreira, o que eu ia fazer exatamente, eu escolhi a publicidade porque era algo que envolvia muito conhecimento. E eu gosto de dizer que o publicitário ele é bom para isso, porque é um cara que sabe um pouco de quase tudo, mas age como se soubesse muito. Pô, legal, então você pega e dá uma enganada ali. Mas a ideia de estar sempre buscando desafios diferentes, trabalhando com indústrias diferentes, pessoas diferentes, públicos diferentes, que foram construindo essa jornada. E chegou uma hora que eu pensei, cara, eu posso usar tudo isso para poder transformar a vida das empresas. E foi uma época muito interessante da publicidade, que você deixou de fazer aquele trabalho tradicional, que era anúncio de revista, anúncio de TV, rádio, jornal, e você começou a se envolver com o negócio do cliente. Você começou a visualizar a possibilidade de transformar o negócio. Eu comecei a me envolver muito com isso. Eu, quando eu estava em Dubai, nessa época eu fui palestrar lá no SXSW 2 vezes, falando sobre projetos de visualização de futuro, foi muito interessante. E trabalhando já com isso todo dia, com inovação, pensei, cara, essa é a minha grande paixão. Eu posso trazer todos esses elementos para esse cadinho, todas as coisas que eu sou apaixonado, para virar uma carreira, algo que consiga me direcionar para uma paixão maior, que é essa ideia de abraçar o olhar futurista. Legal, sabe que eu vi uma vez um papo sobre uma pessoa especial, né? A gente conversou sobre carreira. Falou, pra você pensar na sua carreira, você tem que pensar o que você gosta de fazer, você faz bem, vão te remunerar por isso. E olha só, você encontrou algo que você gosta de fazer, né? Faz bem, né? Você tem muito conhecimento. Ah, faz, claro que faz. E senão você não estaria aqui, né? Não seria uma pessoa que influenciava tanta gente.
e ao mesmo tempo é remunerado por isso, né? Que beleza. Só falta um ponto. Lembra Qual? do Ikigai? Só falta a ideia de que o mundo precisa do que você faz. Ou seja, você gosta, você faz bem, você pode ser pago, e se o mundo precisa, você junta tudo isso, vocês se conectam. Esse é o Ikigai. Eu digo que o Ikigai é o seu propósito vitaminado. Vitaminado. Isso. E como é que o Ikigai se conecta com o futuro? Ó, a ideia é a seguinte, o Ikigai é esse senso de propósito maior, que ele é multidisciplinar. Eu digo, o propósito ele é muito limitante. Que ele pega e não consegue se conectar com alguns aspectos fundamentais da construção da nossa realidade. Por exemplo, eu tenho um propósito de ajudar as pessoas. Mas espera um pouco, minha vida é mais do que só ajudar as pessoas. Eu também gosto de ler livros, gosto de viajar, gosto de sair com os amigos. Então, esse meu trabalho, ele tem que gerar recursos para poder suplementar, complementar essas necessidades. Sim. E outra coisa, o Ikigai fala, você precisa ser bom nisso, para você ter razão de ser. Ótimo. E no final, quando você se conecta com a ideia de que o mundo vai precisar desse negócio, é fundamental. Então, agora quando você constrói uma jornada para o futuro, ela não pode ser unidisciplinar, ela tem que ser multidisciplinar. Você tem que pensar nas inúmeras conexões que você vai fazer na hora de tomar uma decisão que vai afetar a sua realidade emergente. E quando você consegue criar uma visão mais holística, mais complexa, interdisciplinar, você tem condições de pegar e tomar decisões mais informadas e mais positivas. Isso ajuda na criação da visualização de um futuro? Essa Sim. visão multidisciplinar, holística? Sim, que a gente tende a olhar para o futuro como um caminho único, mas tem um monte de efeitos, um monte de forças que estão agindo ao mesmo tempo. E é importante para a gente olhar. Como um profissional de RH, por exemplo, você está pensando no ser humano. Ótimo, como é que eu vou preparar as pessoas para o mundo com tantas mudanças? Mas de repente aqui do lado tem uma tecnologia transformadora chamada nova eletricidade, que é a inteligência artificial, que vai transformar o trabalho. E se você não estiver olhando para isso, você pode ser pego de maneira desprevenida. Então, olhar para a inteligência artificial também é importante. Ao mesmo tempo que tem outras tecnologias transformadoras que podem virar o seu negócio de cabeça para baixo. Então, se você não olhar essa transversalidade, esses possíveis agentes transformadores que podem atuar na sua área de concentração, você pode pegar e criar algo que não vai ser viável a longo prazo. Sabe, Gui, que faz todo sentido isso. Já vou voltar na inteligência artificial, que eu quero te fazer uma pergunta. Eu comecei nessa área, né? E eu me lembro que quando eu comecei a atuar com treinamento há 16 anos, comecei bem jovem, que eu participei de um curso, adorei, falei, pô, eu quero levar para as pessoas o que eu estou vivendo nesse curso. E aí depois fui me desenvolvendo e tal, e tô nessa área há bastante tempo. Eu lembro que eu levava conhecimento e que as pessoas muitas vezes não tinham tanto acesso àquilo. E ó que a gente já tinha internet, né, Google ali, mas as pessoas não tinham ainda tanto poder na mão. Porque as pessoas não gravavam tanto vídeo, não eram tão geradoras de conteúdo. Hoje eu vejo que o conteúdo, o poder dessa informação está na mão das pessoas. Está descentralizado. E esses dias eu estava pensando, né? Não foi esses dias, estudando uma série, eu falei, será que a tendência do futuro é que todos os profissionais das organizações vão ser os treinadores? E eles talvez vão treinar as pessoas de qualquer lugar do mundo, conseguir ser remunerados, inclusive por criptomoedas, em blockchain, coisa assim. Como é que você vê essa viagem? Olha, isso é muito bacana, porque essa revolução das formas de conectividade humana, ela abre possibilidades extraordinárias de reinvenção da nossa forma de existir, de gerar valor. Então, eu lembro que quando eu estava morando em Dubai, o meu sonho de reinventar minha carreira era de criar uma empresa de tecnologia, e o objetivo era que eu pudesse estar numa praia na Tailândia. E olha, eu pesquisei como fazer para emigrar para a Tailândia, tá? Então, numa praia na Tailândia, abrir meu laptop, poder ter no meu computador, fazer qualquer tipo de negócio. Ótimo. Esse era o meu objetivo. Ser totalmente desvinculado de um espaço físico. Podia estar na Nova Zelândia, depois na Polinésia Francesa, depois no Tibete. Não importava. Eu queria poder ter essa liberdade de gerar valor de qualquer lugar. E hoje, o que está acontecendo, e é extraordinário, a gente não percebe que tem um efeito que é muito louco, que é descrito por uma futurista chamada Amy Webb, que chama o paradoxo estranho. Paradoxo estranho significa o seguinte. Paradoxo estranho, explica mais aí pra Em gente. inglês, para falar com o esquema da gringa, é The Odd Paradox. Até com sotaque, tá? Então, o Odd Paradox é o seguinte. A partir do momento que uma tecnologia ela é adotada, ela se transforma em algo invisível pra gente. Ela desaparece. Pensa nos telefones celular. Você consegue lembrar o quão extraordinário é esse instrumento? O que você pode fazer com ele?
A gente nem imaginava que era possível 30 anos atrás. Hoje você faz milhares de coisas. Você faz investimento, você consegue dar aula, você consegue encontrar uma pessoa para sair para uma balada à noite, pede comida, te dá localização, todo tipo de coisa. Mas a gente não percebe. A gente só percebe o quanto ele é importante quando o WhatsApp cai por algumas horas. Cara, minha vida depende disso. Então o que acontece é que a gente tem hoje instrumentos nas nossas mãos que são transformadores. E a gente não percebe. Se a gente tivesse essa conversa, vamos dizer, em fevereiro de 2020, e eu falasse para você, Carlos, daqui a 2 semanas todo mundo vai estar trabalhando só remoto. Você ia falar, cara, você tá louco. Maluco, Isso né? nunca vai acontecer. E de repente a situação muda, uma mudança radical na nossa sociedade, na nossa realidade, e todo mundo se transforma. Olha só, a gente tinha esses instrumentos maravilhosos. Hoje a gente não percebe mais. Você faz reunião no Zoom, no Teams, você não consegue perceber o quão extraordinário é ter acesso a esses instrumentos. Então o profissional do futuro quer gerar valor em educação, ele vai ter acesso não só a esses instrumentos que são maravilhosos. Eu dei aula 2 anos remota para a Unicamp, 20 e tantas turmas que eu nunca encontrei, nunca recebi uma maçã ao vivo dos caras. E a gente não percebe que esses instrumentos estão na nossa mão. E você pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo isso. Só que o que está acontecendo é que com essa transformação, essa necessidade, novos instrumentos estão surgindo cada vez mais imersivos, cada vez mais poderosos, que vão dar mais ferramentas para a gente poder gerar valor de qualquer lugar. Então vai ter que chegar uma hora onde você vai estar num barco conectado com aquela rede de satélite Starlink e dando uma aula, dando um curso, transformando a vida das pessoas, depois dando uma pescada, dando uma mergulhada lá, beleza, e vendo os golfinhos do pôr do sol da Polinésia. Sim, eu já tô imaginando, hein? Tomara que essa sua visão aconteça. Sabe o que você falou dessa transformação que aconteceu? Eu me lembro do dia 13 de março de 2020, que foi quando eu fui realmente impactado pela pandemia. Eu tava aplicando um treinamento, e aí o cliente falou, a gente tem que finalizar por aqui, porque o Covid tá rolando e tal, e vai tudo fechar. Puxa vida. E aí eu lembro que alguns meses atrás, eu tenho uma empresa que são distribuidores de MRO, né, que é manutenção, reparo e operação, e eles vendiam EPIs e tal, e eles começaram a falar que tava faltando fora. E que isso impacta aqui, por conta do Covid eu não dei bola. Na época, né, bom, aí quando eu fui me dar conta, tudo que eu tinha de agenda, de programação, foi tudo caindo, e eu me lembro, sexta-feira à tarde, eu virei pro um dos meus sócios parceiros, eu virei para ele e falei, Marcel, a gente precisa remodelar o que a gente faz para tentar transformar o que a gente faz no presencial com EAD, que a gente usava videoaulas para trabalhar conhecimento, e no presencial atividades, né? Peças assíncronas e atividades síncronas. Pro online ao vivo, e vamos regravar o conteúdo. Eu lembro que dia 15 eu estava no estúdio regravando, semana seguinte fechou. E eu não estava acostumado a usar as plataformas. Eu já tinha usado o Zoom, usava o Skype, não era tão comum. E aí, eu lembro que eu ligava para os clientes, ele falou assim, Carlos, eu tô com tudo fechado, eu não quero, a gente vai conseguir. Eu falei, não, eu tô ligando para saber qual é a sua dificuldade. Não, eu tô com o pessoal em casa e não sabe lidar com tecnologia. Eu posso te ajudar. Não, mas não tem orçamento. Eu falei, não tem problema. Que ferramenta você usa? Ah, a gente tem o Webex aqui. Você faz palestra no Webex? Faço. A gente tem o CRM não sei o quê. Tem uma ferramenta de videoconferência? Faço. Google Meets? Faço. Quando eu fui ver, eu acho que foram umas 60, sem brincadeira, de 50 a 60 palestras, workshops, sem cobrar para os nossos grandes clientes, porque eu falei, eu preciso estar presente. E aí, o que aconteceu? A gente começou a descobrir um mundo que eu nunca imaginava, que eu ia estar em casa, dando treinamento pra gente do Brasil inteiro, gente de outro lugar do mundo. Isso é maravilhoso. Quando eu estava dando aula no Unicamp, de repente, a pessoa que jamais teria a chance de fazer um curso de pós-graduação no Unicamp, alguém que está em Roraima, era meu aluno. Uma aluna nossa foi transferida para o Uruguai e de repente estava lá na aula, colaborando, entrando nos breakout rooms. Era muito fantástico isso. E chega uma hora que fica banal. Você esquece, o maravilhoso se transforma em algo banal muito rápido. Eu tô em casa, puxa que legal ver essa live, daqui a pouco cansa. E aí é onde vem o desafio dos profissionais da área de treinamento, que é saber usar essas tecnologias ao seu favor. E você falou sobre inteligência artificial. Uma palestra que o Aquino, né, que é um dos profissionais da Bravend, ele falou sobre a palestra dele é: inteligência artificial vai substituir o profissional de treinamento? Eu queria trazer essa pergunta para você. E aí, o que você acha? Sim e não. Tá? Boa. A ideia é a seguinte: a inteligência artificial, minha postura, tá? Como eu tenho visto acontecer.
Hoje a gente tem uma inteligência artificial que é limitada, é chamada inteligência artificial restrita. Ela é boa para fazer uma tarefa. Ela dirige bem um carro. Repetir. Exato, ela dirige bem um carro, mas ela não sabe fazer investimento. Ela sabe fazer investimento, mas não sabe jogar xadrez. Tá, ela sabe jogar xadrez, mas ela não sabe fazer um diagnóstico médico. Então ela é restrita, ela é muito boa nessa atividade e ela não sai disso. O que está acontecendo é que a gente está rompendo esses paradigmas e agora tem algumas inteligências artificiais que conseguem fazer várias atividades. Saiu agora um estudo de uma iniciativa da OpenAI que criou uma inteligência artificial chamada Gato, ou Gato em inglês, que faz 600 coisas diferentes. Ela sabe escrever, ela sabe reconhecer imagens, sabe jogar xadrez, sabe dirigir carro, sabe fazer um monte de coisas. Então, cada vez mais, essas inteligências artificiais vão ter capacidades mais ricas, elas vão indo cada vez mais fundo naquilo que elas fazem, conseguem ser mais eficientes. O ponto é, essas atividades que a gente considera eminentemente humanas, elas também conseguem ser replicadas até um certo nível hoje. Então, esse é o ponto. Até que tipo de informação que você vai oferecer. Então, hoje o que acontece com a inteligência artificial é que ela vai conseguir gerar muito conteúdo, muito conhecimento, mas pouca interação, adaptação. Perfeito. Aí entra a necessidade das pessoas para agirem como mentores complementares para levar o conhecimento humanização. a um outro nível. Exato. Então, você vai chegar uma hora, tem já algumas iniciativas onde você pode pegar e programar cada vez mais uma inteligência artificial para poder replicar o comportamento de uma pessoa. Imagina o Simon Sinek, que é um querido aí dessa área assim, do desenvolvimento humano, da transformação corporativa e tudo mais. Você vai poder pegar tudo que foi escrito do Simon Sinek, todas as falas dele, e vai ensinar uma inteligência artificial para poder falar como Simon Sinek. Então um dia você vai poder contratar como instrutor o Simon Sinek. Ele vai lá, vai criar no metaverso um Simon Sinek que vai falar as ideias, vai poder interagir até um certo nível com as pessoas. Mas para poder pegar e levar para o próximo estágio cognitivo, a gente precisa do ser humano para poder fazer as provocações, as reflexões e transformar isso em algo mais conectado com os valores humanos. Então essa parceria, inteligência artificial que está sempre disponível, ela é escalável e cada vez mais barata, junto com o ser humano, ela gera um valor que não existia antes, que pode ultrapassar os nossos parâmetros atuais. Sensacional. Se você está percebendo os insights, eu estou muito ligado a isso e aberto a essas possibilidades, porque tudo aquilo que é repetitivo, é mais fácil a inteligência artificial substituir. Sim. Você tocou num ponto que é a interação. Então eu estava me imaginando aplicando um treinamento. Se fosse como há um tempo atrás, né, há bastante tempo atrás, eu poderia ser facilmente substituído. Por quê? Porque eu estava ali levando conhecimento, fazendo algumas atividades que até isso você pode automatizar. Só que quando você põe o participante no centro, você usa de aprendizagem ativa, você começa a ter que saber os desafios que as pessoas têm, trabalhar, né, o conhecimento, trabalhar mudança, você precisa de interação, precisa de humanização. Então o profissional ele vai se tornar cada vez mais especializado, é isso? Sim, e mais do que isso, você falou um ponto que é fundamental. Tudo que é repetitivo e previsível pode ser automatizado e vai ser automatizado. Então a gente olha para o nosso trabalho e pensa, o que eu faço, o que é repetitivo? Se eu for um instrutor, um professor, um educador que não traz valor, que faz algo que é repetitivo, cara, você é uma máquina. Então a gente tem que se humanizar, você tem que estar constantemente se questionando, indo além, trazendo novas reflexões, quebrando paradigmas para poder ser relevante nessa nova realidade que está sendo construída. Porque senão vai ter uma máquina que vai fazer melhor que você. E vai ser ótimo que ela faça, que a gente não pode agir como máquina. É engraçado, né? Porque que nem eu selecionei aqui umas 5 perguntinhas para fazer para você, mas se eu fico aqui preso, vou virar um robozinho. Mas se eu me conecto com o que você está falando, eu começo a imaginar, eu começo a se conectar com o público que provavelmente está nos assistindo, né? A gente está falando aqui profissional de educação, de treinamento. Você fica muito mais aberto, você aprende, você evolui, você se transforma, né? E a tecnologia, ela vem para facilitar a nossa vida, exatamente, não para substituir, para tornar o ser humano cada vez mais evoluído, né? Mas sabe qual que é o problema? Eu gosto de refletir muito sobre isso. O problema é que a nossa educação, ela é uma consequência da segunda revolução industrial. Qual que era a necessidade? Você tinha uma indústria crescente, uma economia que estava ganhando força, você precisava preparar as pessoas para se inserirem nesse novo mercado, nessa nova realidade. O que foi feito no final do século XIX, lá na Áustria? Criou-se um sistema industrial de preparação das pessoas para essa sociedade. Uma linha de montagem. Nosso sistema de educação é uma linha de montagem. Você vai colocando as pecinhas na sua cabeça, vai andando, até que você termina esse processo.
E eu falo muito que quando a gente termina esse processo em português, ainda é muito poderoso, que a gente fala o seguinte: eu terminei a faculdade, o curso técnico, qual que é a palavra que a gente usa? Quando eu terminei a faculdade, eu me formei. Isso, me formei, eu tomei forma. Assim, eu me formei advogado, me formei administrador de empresa, assim, tomei uma forma final, me formei engenheiro. Estou advogado. Sim, é isso. O ponto é que, assim, que quando você se formou, mas você não faz aquilo que era esperado, eu me formei engenheiro, mas eu não exerço, como se fosse um pecado. Olha, eu não exerço, me formei, e não existe mais isso. Nós somos seres que vivem numa realidade líquida, de mudanças exponenciais. A gente tem que refletir essa transformação constante a qual a nossa sociedade está enfrentando. Se você ficar parado, você vira a máquina. Você fica redundante, você fica irrelevante. E ninguém pode fazer isso. Essa irrelevância, esse formado, tem a tendência a ser muito ameaçado por sistemas automatizados que podem pegar e fazer a sua parte robô talvez melhor e mais barata no futuro. Vai dar bem. Então você não vai ser substituído pela inteligência artificial se você trabalhar, né, com inteligência emocional para você lidar com a humanização, fazer com que as pessoas usem a tecnologia cada vez melhor ao seu favor. E qual você acha que é o papel, na sua visão, dos profissionais que atuam com educação no país com relação aos profissionais de treinamento e desenvolvimento, com relação à educação? A educação, a gente fala educação transformadora para profissionais do futuro e para preparar essas pessoas para lidar com essa tecnologia. Olha, esse profissional, mais do que ninguém, ele tem que começar a olhar o mundo de uma forma mais futurista. Isso é fundamental. Explica mais aí. Ajuda a pensar de forma futurista. Essa é a ideia. Que o problema... Deixa eu contar para vocês um termo interessante, uma pesquisa interessante que eu contei outro dia numa palestra. É que o nosso cérebro ele não está preparado para olhar para o futuro. Tem uma pesquisa que foi feita em 2007, até lembro o nome dos pesquisadores, fica muito bacana citar o nome dos pesquisadores numa conversa, né? Al Erzner, Hirschfield e Brian Knudsen, tá? E como é que funcionava essa pesquisa? Eles pegavam os voluntários e colocavam dentro de uma câmara de ressonância magnética. E quando estava lá, mostrava no monitor como o seu cérebro estava funcionando, como os neurônios acendiam e apagavam dependendo de uma atividade que você estava fazendo. A primeira coisa que eles faziam para as pessoas é pedir para que elas pensassem nelas mesmas, certo? Quando a gente pensa em nós mesmos, aparecia lá uma parte do nosso cérebro que faz parte do córtex pré-frontal era ativada. Eles viam, aparecia no monitor. Perfeito. Aí vinha a segunda parte. A segunda parte eles pediam para que os voluntários pensassem em alguém próximo. Sua esposa, marido, namorado, namorada, filho, pai, mãe. Aí o que acontecia é que essa área inicial ela começava a ser desativada e uma outra área começava a ser ativada. Certo? Aí vinha a terceira parte. Eles pediam para que os voluntários pensassem em alguém distante. E toda vez que eu falo essa história, eu já imagino, peço para as pessoas se juntarem a mim e pensarem. Imagina um trabalhador de uma fábrica da Nike na Indonésia. Você já imaginou? Imaginou o cara lá suando, preparando aquele tênis para ser mandado para cá para você comprar na Centauro ou na Netshoes. Você imaginou aquele cara? Quando a gente imagina essa pessoa distante, é uma área completamente diferente do cérebro que é ativada. É um fato. Perfeito. Aí vem a grande virada da pesquisa. E esse é o grande desafio dos educadores. No final, eles pediam para que os voluntários pensassem neles mesmos no futuro, daqui a 5, 10, 20 anos. Sabe o que acontecia? A área do cérebro que era ativada era a mesma que era ativada quando você pensa numa pessoa distante. É como se não fosse você. Então, eles falam, claro que o nosso cérebro é mais complexo do que isso, mas uma grande razão, esse desenho do nosso cérebro, a maneira que ele funciona, porque é tão difícil começar uma dieta, entrar na academia, economizar dinheiro, fazer medicina preventiva, porque a gente não consegue se conectar com o nosso eu futuro que vai se beneficiar das nossas ações presentes. Então, quando eu falo que o nosso educador, a pessoa responsável, ela tem que se conectar, tem que ter esse olhar futurista, ela tem que pensar que essa visão de futuro que vai acontecer, tem muitas possibilidades e um monte de movimentos inevitáveis que estão acontecendo. Ele tem que começar a sentir que nós vamos ser as pessoas que vamos viver essa realidade. Ele tem que começar a se empatizar com essas realidades emergentes para poder criar uma jornada que abrace essa transformação. Porque senão a gente corre muito risco de ficar à margem da história. Sabe que tem muita gente que tem medo de perder o controle, tem medo, né, de... Pô, e se de repente eu vou perder meu emprego, ou medo do que vão pensar, porque a pessoa às vezes não quer se sentir incompetente, ela não conhece, ela não
se permite experimentar coisas novas. E é um exercício interessante, né? Porque ou você vai gerar mudança ou transformação pelo prazer, que é buscar mais conhecimento, vou ampliar, vou me desafiar, ou talvez pela dor, porque você precisou do dia para a noite, como aconteceu na pandemia, muita gente teve que se reinventar e teve gente na área de educação que demorou muito para começar a fazer as suas ações, a multiplataforma, o mini-channel e tudo mais. E aí o que acontece? Até hoje tem alguns que ainda estão patinando, enquanto outros estão pensando à frente do tempo. Sim. Olha que loucura. Eu gosto de falar que um elemento fundamental para a construção da nossa realidade é você encarar a inovação de uma forma agnóstica. Você não ficar preso a paradigmas. Pensar como é que eu faria isso se eu não tivesse nenhuma referência. Se você fosse criar um treinamento, se eu não soubesse o que é treinamento, como seria feito? Será que eu usaria os mesmos elementos que eu teria ou teria uma liberdade extraordinária? Você sabe que eu estava lembrando do exemplo esses dias, né? Minha filha Maria Clara, de 5 anos, ela acorda, às vezes vai lá no quarto e fala: mamãe, papai, às vezes eu vou fazer xixi. Aí eu entrei, ela entrou no banheiro, eu tava tomando banho, quando eu olhei, falei: filha, ela tava de óculos escuro. Falei: filha, você tá de óculos escuro? Não, é que tá claro. Ou seja, ela, na cabeça dela, na visão dela, falou: pô, eu acordo de manhã, tá claro, eu vou acender a luz, eu boto o óculos escuro, depois ela tira. Ou seja, a forma como ela usa, né? E esses dias ela pegou e viu uma live minha com a minha esposa e falou: mamãe, cadê o papai? O papai tá aí dentro, ele não volta mais. Provavelmente, se eu der um desafio pra ela, ela vai criar coisas incríveis. Por quê? Porque ela fica no mundo da imaginação. Sim, e as referências dela não são ligadas ao que a gente construiu na nossa história. E é surpreendente. Como é que a gente consegue pegar e abraçar esse olhar diferente e trazer para nossa realidade? Isso é fundamental para criar o futuro. Não que os elementos presentes não tenham valor, mas você tem que pegar e começar a questioná-los todos para poder criar algo onde que eles sejam relevantes. Agora, para eu pensar no futuro, eu preciso falar: puxa, agora eu vou mudar a minha mentalidade, vou mudar o que eu faço, ou eu preciso buscar informação. Vou falar o que acontece comigo. Quanto mais eu busco informação, quanto mais pessoas eu conheço, quanto mais eu invisto em treinamento, mais eu viajo, mais eu consigo ampliar a minha percepção sobre as possibilidades. Isso faz sentido? Tem um grande desafio aqui. Que hoje a informação está disponível assim, de uma forma tão extraordinária. Essa quantidade de informação, a gente é inundado por informação. Isso aí. E a gente fica, sério, quase sufocado por essa possibilidade. Tem um termo em inglês que é o FOMO. O pessoal adora falar FOMO, que é a expressão que chama Fear of Missing Out, que é a ideia de você estar perdendo algo que é importante. Então a gente está sempre buscando qual que é o texto que eu não li, qual que é o livro que eu não assisti, qual que é a série de Netflix que eu estou perdendo, qual que é o documentário que eu precisava ver. Então a gente fica com aquele desespero, aquela ânsia de abraçar o mundo que causa um grande distúrbio no nosso comportamento. Eu gosto de dizer que tem um problema, que essa disponibilidade de informação, ela tem assim, um desafio. Que o fato de ser exposto à informação, ele cria algo que eu chamo de síndrome da saciedade da informação. O fato de ser exposto à informação faz com que você fique satisfeito. Legal, eu fui no HSM, vi o cara falando, vi o Harari falando, eu li o livro, li o texto, estou sabendo. Ao ser exposto a essa informação, você se sente saciado e depois você volta para o seu dia a dia para fazer as atividades do jeito que você sempre fez. Essa é a síndrome da saciedade da informação. Ela não gerou transformação. Então eu digo que informação que não gera transformação é apenas entretenimento. Então o que é importante para a gente fazer, para criar valor para a gente, para as nossas organizações, para tudo que é ao nosso redor, é você conseguir olhar para esses elementos transformadores e trazer para a sua realidade. Gerar um movimento que vai reinventar a sua maneira de ver o mundo, de fazer as coisas e ser mais conectado com o seu propósito, a sua razão de ser. Legal. Agora pensa numa coisa, e quando a gente olha muito pro futuro, eu às vezes me sinto ansioso na expectativa, né? E aí eu vou lá, presto atenção na respiração, e agradeço, né? Eu vou trabalhando meu controle emocional para ficar mais presente. Como que é como você vê essa questão de olhar muito pro futuro, administrar a ansiedade? Isso daí, você se sente muito ansioso quando você olha pro futuro ou não? Como que é isso? Olha, que é um futurista? Eu sou apaixonado por tudo que diz respeito ao futuro. Até chato. Fala, Gui, você fala de inteligência artificial? Nossa, é um dos meus assuntos favoritos. Gui, você fala de internet das coisas? Nossa, é um dos meus assuntos favoritos. Você fala de futuro dos alimentos? Nossa. Mas isso não significa que você vive no futuro. Você vive o presente. Exato. Então, você está aberto às possibilidades. Uma razão de ser. E a ideia do que eu falo do futuro é que
O futuro, a única coisa que a gente pode dizer com certeza a respeito do futuro é que ele é um lugar cronologicamente à frente do tempo presente. Sabe? O futuro vai se manifestar de muitas maneiras, ele está longe de ser homogêneo. A gente tem que entender isso. O futuro de cada organização tem uma cara diferente. Olha, eu vou dar um exemplo para você, que é muito claro. Fala-se muito da ideia do trabalho híbrido, do trabalho remoto como sendo o negócio. Essas são as discussões. E quando estava no começo da pandemia, falava, o trabalho remoto vai ser tudo. Depois fiz uma série de reflexões, eu percebi que tem elementos que o trabalho remoto ele consegue resolver, mas alguns que ainda são incompletos. Por exemplo, a construção da carreira do júnior. O cara que acabou de ser contratado, o estagiário, a pessoa que está começando, da qual a interação fortuita, espontânea, ela é essencial na jornada. Como é que funciona quando tudo é sistematizado, tudo é colocado dentro de caixinhas, como é no trabalho remoto? Quando o júnior está lá fazendo uma besteira no computador, passa um cara que é assim e fala, cara, não é por aí. O estagiário. Ou vai lá, o cara vai tomar um café, conhece as pessoas, ouve alguma coisa, vai acumulando conhecimento, conexões sociais. Isso não supria. Então a gente percebe que tem várias maneiras com a qual essa realidade pode emergir. Tem empresas que podem ser totalmente remotas, outras híbridas. Aí vem o Elon Musk, que é o santo padroeiro da inovação, e fala que os funcionários da Tesla vão ter que voltar para o presencial, todo mundo, que trabalho remoto é uma enganação. É uma visão extrema, limitada, mas que é extremamente influente, que funciona na visão de mundo dele. Então a ideia é essa, o futuro é fragmentado, tem muitas realidades. Então nossa função nessa construção, e o educador ele é fundamental nisso, é perceber que a gente tem que encontrar uma jornada, construir uma realidade que reflita as nossas ambições, nossas aspirações e a cultura das nossas organizações. São os vários mundos, né? O metaverso é um mundo virtual e hoje existem vários mundos virtuais, não é isso? Sim. O desafio é conectar esses mundos, como é que... A ideia do metaverso é que o metaverso é um guarda-chuva, tá? Ele não existe o metaverso. A ideia é de que são mundos interconectados. Hoje eles não são conectados, tem mundos separados que oferecem essa oportunidade de experiências virtuais, experiências de realidade aumentada, mas são realidades separadas, mas que já são vividas por bilhões de pessoas. Já tem uma audiência, que eles chamam, usando o termo da gringa, Metaverse Ready, preparados para o metaverso, que já está vivendo isso. Minha filha vive isso, você também em casa deve sentir. Cada dia, Carlos, 55 milhões de pessoas entram no Roblox. 55 milhões. Tudo isso. A cada minuto tem de 4 a 5 milhões de moleques jogando Fortnite. Esses são os colaboradores do futuro e do presente. São pessoas que já estão vivendo essa realidade. Você não precisa ensinar metaverso para eles já estão lá. Isso. E para eles, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que para eles acreditam que a nossa própria realidade ela pode ser uma simulação. Então essa separação não é clara. Para eles, esse movimento de mundo físico para o mundo virtual ele é muito mais natural do que para as gerações. Então, parte do nosso desafio é se empatizar com essa nova realidade e aproveitar ao máximo para fazer parte do nosso repertório. Legal. E que dica você daria, Gui, aos profissionais da área de treinamento, educadores, com relação ao futuro, assim? O que você diria para eles? Olha, o futuro, ele é extraordinário. E extraordinário, assim, é fora do ordinário. Tem possibilidades magníficas à nossa frente. Você tem que começar a olhar para essas possibilidades e entender como cada uma delas pode ser incorporada ao seu repertório, como ela pode desafiar a sua realidade para servir ao seu propósito, o propósito da sua organização. Então é fundamental, eu digo que a minha grande ambição como futurista é que eu me torne redundante e relevante, que todo mundo se apaixone tanto por esse olhar, essa ideia de trazer essa realidade para cada uma das suas realidades, que eu não seja necessário. Então, o objetivo é que as pessoas comecem a olhar como agentes, não como meros observadores curiosos. Olha que bacana, eu vi um documentário sobre o metaverso, aí depois você volta para o seu dia a dia e faz tudo como era feito, como era 40 anos atrás. Então isso é fundamental, você deixar de ser um observador e virar um protagonista na criação da realidade que você quer que exista. Sabe que eu acabei de fazer uma apresentação sobre a importância de playbooks no treinamento e desenvolvimento de equipes e tal, né? Isso é uma das coisas que a gente faz. E aí playbooks acaba sendo quais as melhores jogadas que funcionam, né, que vem lá do futebol americano. Eu registro as táticas, aí no mundo dos negócios o que eu tenho de conhecimento tácito, o que eu tenho de táticas que meu time faz que funciona para poder replicar.
Só que aí quando você cria processos, você faz com que as pessoas consigam executar, você consegue escalar um negócio, você consegue usar uma inteligência artificial para automatizar alguma coisa. Só que ao mesmo tempo você tem um desafio, porque isso pode colocar as pessoas na caixinha. E aí talvez a gente vive um paradoxo que é, puxa, como é que eu faço para criar, inovar e ao mesmo tempo seguir os padrões? Existe alguma forma de lidar com isso? Ou é como o homem e a mulher, o frio e o calor? Como que é isso? Olha, essa nossa atitude, elas são construções. O nosso comportamento ele é construído pela sociedade. Então, parte do nosso desafio é você começar a criar processos que ajudem as pessoas a desafiar essas convenções. Primeiro, tomar consciência é fundamental. Eu gosto de dizer que conhecimento é poder. Autoconhecimento é um superpoder. Então, ao ajudar as pessoas a entenderem essas limitações que existem dentro da gente e como elas são construídas através de narrativas que são impostas pela sociedade, essa consciência ajuda a gente a ter o poder de começar a atuar sobre elas. Mas a partir dessa consciência, ela é quase como a história da informação. Você tem que começar a fazer um trabalho constante de desafio para que esses paradigmas sejam quebrados inicialmente. E essa nova maneira de olhar para a realidade de uma forma mais fluida, mais dinâmica, muito em linha com esse mundo bunny que o pessoal gosta tanto de falar, brittle, anxious, non-linear, qual que é a última palavra em português? O incompreensível, incomprehensible. Então, as pessoas precisam se adequar a essa nova realidade. Porque tudo que é superestruturado tende a dar problema, a falsear nessa realidade tão fragmentada, com mudanças tão aceleradas que está virando a tônica do nosso mundo. É o que está acontecendo, é verdade. São muitas mudanças, né? Se eu estivesse te entrevistando daqui 25 anos, 50 anos, o que você acha que vai mudar na educação? Olha, a educação vai estar irreconhecível. Primeiro, quando a gente tem sistemas poderosos que conseguem entender o indivíduo, como você consegue entender cada vez mais como cada pessoa funciona, a gente vai ter a possibilidade de criar uma educação cada vez mais customizada, cada vez mais ligada ao nosso ser. E mais do que isso, tem uma parte aqui... E é verdade, você sabe que quanto mais high-tech, mais high-touch você precisa ser, né? Sim, exatamente. Eu acho que o propósito do high-tech é ser cada vez mais high-touch. É você focar no indivíduo e gerar valor para o ser humano. A gente tem que lembrar, tem uma frase do Tim Cook, que é o CEO da Apple. Cara, a Apple é a maior empresa do mundo, não é a maior empresa de tecnologia, já vale 2 trilhões de dólares. E os caras, sério, dominam. E o Tim Cook falou o seguinte: a tecnologia pode fazer coisas extraordinárias. Ela só não quer fazer coisas extraordinárias. Aliás, a tecnologia não quer fazer nada. Então, na educação, pensando todo esse corpo maravilhoso de transformações tecnológicas que estão surgindo, elas têm que servir o ser humano. O foco é empoderar o ser humano para que ele consiga se transformar naquilo que ele pretende ser, que ele possa encontrar seu Ikigai. E aí entra todas as viagens tecnológicas. Falei do Elon Musk, tem uma iniciativa dele, tem outras iniciativas semelhantes no mundo, que é conectar o cérebro diretamente na nuvem. Tem uma iniciativa dele que chama Neuralink, já está funcionando. Nuvem? Como na nuvem, você conecta o seu cérebro na internet. Você vai poder pegar para expandir nossa capacidade cognitiva. Meu computador, meu celular, eu conecto com o seu cérebro. Hoje já tem técnicas minimamente invasivas que estão sendo testadas, já testaram em macacos, já vão começar a testar em pessoas com problemas de mobilidade inicialmente, mas depois vai ajudar a gente a se conectar com o mundo digital diretamente. Então vai ser o mundo do Matrix, do Matrix. Lembra quando ele fala assim, pum, aperta um botão, nossa, aprendi Kung Fu. A namorada dele fala, eu quero aprender a pilotar um helicóptero. Pum, mal o modelo do helicóptero, 2 minutos depois você já sabe. Isso vai ser possível. Então você vai conseguir dar upload de informação diretamente no cérebro. Vai fazer parte. É louco, hein? Vai fazer parte do nosso repertório. Será que então o profissional de treinamento vai, como se fosse fazer um backup ali, ou melhor, fazer o download e vai baixar como se fosse um aplicativo na mentalidade do colaborador ali? Vou criar um monte de robô? Não só isso, mas eles vão ser os grandes arquitetos da informação que a gente vai consumir. Essa informação continua tendo valor, relevância, mas ela tem que ser construída segundo o nosso... Arquiteto significa que consegue organizar, consegue conectar. Isso. Você vai ter que criar um blueprint, assim, uma estrutura de valor que seja conectada com as nossas aspirações, nosso propósito, tudo que nos define como seres humanos. Legal. Gui, o papo tá muito bom. Eu quero só te fazer mais uma pergunta e depois a gente ir pro
fala T&D, mas aqui vai ser... deixa eu só pegar aqui. Vai ser toma e devolve. T&D é o toma e devolve. Eu vou falar uma palavra e você vai responder. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta, que isso é uma curiosidade que eu tenho. Você que é um futurista, tem algum método, alguma coisa que você busque informação? Ou tem muito mais a ver com mentalidade, com experiência, tem a ver com a busca, né? O que é isso? Tem algum? É curiosidade mesmo. É curiosidade. O que eu recomendo para se transformar no futurista é correr atrás. É você ser apaixonado por conhecimento. Tudo é futuro. O futuro é meditação, o futuro é inteligência artificial. O futuro é se alimentar bem, o futuro é viagens espaciais. Então seja curioso, busque informação, apaixone-se pela transformação e comece a visualizar como tudo isso que está ao nosso redor, todas as possibilidades podem transformar nossas vidas. Pode ser que no começo a experiência não seja tão boa com uma nova tecnologia, porque às vezes ela ainda não é tão boa. Assim como era lá atrás, quando a gente usava a internet. Sim. Era bom, porque era melhor do que a gente tinha, mas se for comparar com hoje, né? O futuro no curto prazo é decepcionante. A longo prazo é impressionante. Tem um cálculo... Peraí, volta essa frase aí, ó. O futuro no curto prazo, ó, presta atenção, o futuro no curto prazo é... decepcionante. E no... longo prazo é impressionante. É impressionante, olha só. Calcula-se, tem o Ray Kurzweil, que é um grande futurista, que é um inventor, futurista, hoje é o líder da área de inovação do Google. Ele fez uma análise dessas tecnologias exponenciais que estão mudando nossa realidade. Ele percebeu que elas estão aparecendo com uma frequência cada vez maior. E o ritmo de adoção está cada vez mais acelerado. Por isso, entender o futuro está cada vez mais difícil. Calcula-se que os próximos 20 anos vão trazer mais mudanças para a humanidade do que os últimos 300 anos de história humana. Então, como profissional de educação, como a gente está preparando as pessoas? Como a gente está preparando quando a gente tem um sistema de educação onde 6 das 10 os 10 empregos mais procurados não existiam 10 anos atrás. Isso aí. Como a gente tem que se preparar? Então, o nosso modelo mental mais importante do que a informação presente. Eu te fiz uma pergunta aqui, né? Daqui 50 anos ou daqui a um tempo. Claro que a gente não consegue, né, prever, a gente precisa criar, mas provavelmente a gente vai estar fazendo coisas que a gente nem imagina ainda. Né? Sim. E tá aberto a isso. Imagina, eu tô com 38 anos, quero viver pelo menos até os 90, 100 anos, se não mais, né? Com a tecnologia, por que não? Já tem umas teorias dizendo que a gente vai chegar por volta de 2035, 2040 a um ponto chamado de velocidade de escape da longevidade. Que é isso? Que é um momento onde a nossa expectativa de vida vai começar a aumentar mais rápido do que o nosso envelhecimento. Onde o ser humano poderia se tornar virtualmente amortal. Não imortal, porque se passar um caminhão em cima de você, você pode morrer ainda. Mas se você se preservar, você pode durar para sempre. Já deixou o reino do absurdo e vira uma possibilidade. Já tem bilhões de dólares, muitos bilhões de dólares sendo investidos nessa área de longevidade humana. Já está garantido que, para a geração dos millennials, devem viver até os 150 anos. Então, como é que vai ser essa construção de jornada? Eu vou aumentar a minha expectativa de vida. Então, tem que rever meu planejamento financeiro. É isso. Loucura, hein? Gente, o papo aqui tá maravilhoso. Esse papo é para abrir a sua cabeça, assim como tá abrindo a minha, né? Tem uma frase clássica do Einstein que ele diz que a mente humana se abre uma nova ideia nunca mais retorna às suas origens. Então, espero que você tenha aberto as possibilidades. Daqui a alguns anos, vamos estar assistindo esse vídeo e falar, poxa, isso aconteceu. Isso não aconteceu. Isso daqui eu nem imaginava. E assim é a vida, né? A gente tem que estar aberto, tá no flow. E vamos lá pro nosso Toma e Devolve. Vou falar a palavra, você me responde, e depois a gente vai pro recado final e você conta como as pessoas Uma palavra só? Uma palavra, uma frase. Sim. Ou uma pergunta, o que você quiser. Ótimo. Futuro. Necessário. Treinamento. Fundamental. Propósito. Tem que ser encontrado. Desafio. Diário. Receio. De se tornar irrelevante. Se tornar irrelevante. Transformação. Parte do nosso DNA. Contribuição. Cada vez maior. E seu recado para os profissionais da área? A ideia é a seguinte: é fundamental ajudar as pessoas a descobrirem as possibilidades extraordinárias que existem dentro de cada um deles. E como profissionais da área, vocês têm as ferramentas, e não só as ferramentas, mas as ideias disponíveis para poder serem esses agentes transformadores nessa realidade. Aproveitem ao máximo, abracem-se, testem as possibilidades, errem e acertem com toda a força. Olha que legal. Gente, ele é um futurista e ele está convidando a gente, o Inner Skills, né? A gente olhar para dentro, a gente olhar
né, para as nossas potencialidades, não só para as tecnologias, porque isso é o que vai fazer a gente criar um futuro incrível. Como é que as pessoas te encontram? Olha, é só me procurar no LinkedIn, Gui Rangel, acho que eu sou o único, tá? Procurem também no Instagram, também Gui Rangel, encontrar lá. Tem meu site também, guirangel.com.br. Legal, tem umas coisas bem legais lá. E vamos nos conectar para fazer umas conversas legais acontecerem, que eu nunca perco a chance de ter um bom papo. É isso aí, é isso aí. O papo foi maravilhoso. Obrigado. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Tá aqui provocando as pessoas a pensar no futuro. Então estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu quero desejar a você um futuro incrível que você vai criar. Semanalmente nós estaremos disponibilizando um episódio que nós estamos hoje gravando aqui no maior congresso brasileiro de treinamento e desenvolvimento do Brasil, na 37ª edição, para ajudar você a criar um futuro incrível. Gui, obrigado. Eu que agradeço. Nos vemos no futuro. Nos vemos no futuro. É isso aí, no próximo nível. Valeu. Obrigadão.